Bom, o tema que nos foi incumbido pelo coordenador, pelo eminente coordenador, aliás, é um tema meio complicado falar de recurso com um grande jurista da área dos recursos do meu lado, né? Você vê se não me faz pergunta, por favor. Depois do decorrer do curso eu vou recomendar a obra dele, não porque ele está do meu lado, porque o livro é bom mesmo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar são os requisitos de admissibilidade dos recursos, tá? A questão é, mudou alguma coisa com relação aos requisitos de admissibilidade dos recursos? Bom, primeira coisa com relação a cabimento, né? Cabimento do recurso, por exemplo, a gente vai analisar do ponto de vista do processo civil atual, após a reforma das leis de 2005 e 2006, né? Criou-se uma discussão doutrinária que não acaba mais com relação ao conceito de sentença, que prevê no seu artigo 162, parágrafo 1º do CPC atual, que sentença o ato do juiz com conteúdo decisório nos artigos 267 ou 269. E aí gera uma discussão. Bom, se a sentença é o ato do juiz com conteúdo decisório nos artigos 267 ou 269, eu vou poder ter sentenças que ensejam recurso de agravo de instrumento. Então essa é a discussão que foi gerada pela doutrina e também pela jurisprudência a partir da entrada em vigor da Lei do Cumprimento de Sentença, da Lei 11.232 de 2005. O projeto do CPC resolve este problema, né? Nós hoje temos essa discussão. A lei prevê de sentença cabe apelação e de decisão interlocutória cabe agravo. Agora, o que prevê o projeto? O projeto já vai prever relações em que caberá apelação, sentença caberá apelação. Agora, poderá existir algumas decisões no curso do processo com julgamento de mérito parcial, só que ensejará agravo de instrumento. Isso a gente vai ver depois, mais para frente. A regra ficou no atual artigo 496, foi alterado no projeto artigo 948. O 496 do CPC atual prevê o rol de quais são os recursos previstos no CPC. Esse microfone é um tanto estranho, mas tudo bem, daqui a pouco eu acostumo. Agora, o rol mudou em alguma coisa com relação aos recursos atuais? Mudou. Primeiro, não mais vai existir o recurso de embargos infringentes. Então, esse recurso deixa de existir no projeto. Segundo, hoje nós temos no 496 a palavra agravo. No projeto nós vamos ter agravo de instrumento e agravo interno. E também o agravo de decisão denegatória de recurso especial extraordinário, que vai ter o nome próprio que nós vamos ver daqui a pouco. Agora a questão é, fica mais fácil de saber qual é o recurso cabível contra determinada decisão proferida no processo com base no projeto? Sim, né? Então, primeira análise que a gente deve fazer vai dificultar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, né? Eu fiz uma análise de todas as situações que poderia gerar discussão dos recursos, qual o recurso cabível que hoje existe, por exemplo, a questão da lei de assistência judiciária, né? A decisão que decide a questão do benefício ou não da assistência judiciária. A lei prevê uma coisa e a doutrina diz que, na verdade, cabe agravo, e a lei de assistência judiciária diz que cabe apelação. Aí, o que aconteceu? O projeto do CPC vai eliminar este problema. Então, praticamente todas as situações que hoje nós vemos ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, no projeto nós não vamos ter esse problema. Quer dizer, a princípio, né? Porque essa era a ideia do professor Buzaide em 73. Nós não vamos mais ter o problema da fungibilidade recursal. Nós vimos que não é bem assim, né? Então, pode ser
que depois que o projeto, o código entra em vigor, depois de um tempo, chega-se à conclusão que essa intenção do legislador não deu certo pela segunda vez. Acho que vai dar certo, a princípio, mas a gente tem que analisar o caso concreto. Bom, aquela regra do interesse recursal permanece a mesma, né? Permanece a mesma. Necessidade e utilidade. Está me incomodando esse negócio atrás da orelha aqui. Necessidade e utilidade, ou seja, para interpor um recurso, primeiro, a decisão tem que ter me causado algum prejuízo. Segundo, se eu recorrer dessa decisão, vai resolver meu problema? E esse aqui é o recurso correto? Sim, então eu tenho interesse recursal nele. Agora, a maior modificação vai ser com relação ao terceiro recorrente, tá? Porque hoje o CPC diz que há necessidade de terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre a decisão recorrida e a sua situação. Então, fica um negócio que a gente lê e fala, legal, o que é isso? Né? Então, o que diz o projeto? O terceiro vai ter que demonstrar, primeiro, que a decisão lhe causa prejuízo, segundo, que o recurso vai melhorar a sua situação em relação à situação atual. Ou seja, ficou mais fácil de entender quem é o terceiro interessado para recorrer. Agora, aquela regra que existe hoje, da desistência do recurso, da renúncia do direito de recorrer e da aquiescência com relação à decisão proferida, ou seja, eu cumpri a decisão, depois eu não posso recorrer contra ela, né? Então vamos imaginar a questão do 475J atual. Eu pago a condenação e no prazo do recurso entro com a apelação. O que o tribunal vai fazer? Não, você pagou para elidir a multa, não deveria ter apelado, deveria ter, na apelação, feito uma ressalva. Estou depositando apenas para elidir a multa futura. Se você pagar sem fazer ressalva nenhuma, você cumpriu a obrigação. Portanto, você não pode apelar depois. O ato posterior é incompatível com o anterior. Essas três regras permanecem vigindo no projeto, artigos 952 a 954. Ok? Terceiro requisito de admissibilidade, requisito intrínseco, é a legitimidade para recorrer. Permanece exatamente igual é hoje. Então, artigo 950. Então, eu vou pular para o próximo slide para a gente não perder tempo. Requisitos. Eu acho que eu estou com. Não. Requisitos extrínsecos agora: tempestividade, regularidade formal e preparo. Bom, tempestividade. Modificação radical. O prazo não será mais contado em dias corridos. E não só dos recursos. Qualquer prazo do CPC será contado em dia útil. Pergunto, isso é bom ou é ruim? Né? Agora, tudo bem, o advogado vai ter final de semana. Né? Agora, vai ser mais rápido o processamento do recurso, né? Vai resolver alguma coisa, alterar o prazo de 15 dias corridos para 15 dias úteis? Não sei, né? Foi uma ideia que já tramitou uma disposição semelhante no Congresso nas reformas anteriores, não chegou a ser aprovado e agora voltou ao projeto do CPC. Então, o prazo de todos os recursos, além de ser contado em dia útil e não mais em dias corridos como é hoje, todos os recursos terão o mesmo prazo, 15 dias, salvo os embargos de declaração que permanecem com prazo de 5 dias. 5 dias, sempre que eu falar dias, lê-se dias úteis. Ok? Bom, regularidade formal. O que é regularidade formal, gente? Essa regra vai permanecer valendo, hein? Exatamente igual está no 514 do CPC atual. A regra da regularidade formal prevê o seguinte, traduzindo o que está lá no 514.
eu tenho que atacar a decisão recorrida, né? Não basta eu pegar a peça da contestação, tirar a palavra contestação e escrever apelação no lugar, trocar réu e escrever apelante, tirar autor e colocar apelado. Não pode. Eu tenho que atacar a decisão recorrida. Se eu não atacar a decisão recorrida, vai faltar regularidade formal. Outro requisito de regularidade formal é assinar o recurso. Só que este requisito específico pode ser sanado no tribunal ainda em segundo grau. Tá? Agora, o STJ posicionou sua jurisprudência no sentido de que o recurso de apelação de agravo apócrifo pode ser intimado ao advogado para comparecer e assinar. Agora, o recurso interposto para os tribunais superiores não pode ser sanado o vício. Se tiver sem assinatura, não tem o que fazer. Ele não será conhecido por falta de regularidade formal. Essa regra da regularidade formal permanece exatamente igual à do CPC atual. Preparo, mesma regra, salvo uma modificação. Hoje, nós temos aquela regra de que se eu não pagar o preparo de forma completa, eu sou intimado para completar o valor do preparo. Certo? No projeto do CPC, você está com ele aí? Estou com aquela redação antes de passar pelas alterações do Senado. Tá, pode ser que... Não sei se vai ter essa. Essa daqui eu também tenho. Até os números mudaram, né? Mudou um pouco. Mudou até a numeração. Já vi que não vai bater. Bom, a regra é a seguinte. O parágrafo 2º do 961 da redação, que está começando a tramitar na Câmara, está parado na Câmara desde dezembro. Claro, o ano não começou ainda, né? O ano vai começar na quinta-feira que vem, certo? Então, ou talvez na segunda-feira da outra semana, né? Porque o carnaval emenda até domingo da outra semana. Bom, a regra é a seguinte: se eu não tiver feito o pagamento do preparo, eu posso ser intimado para pagar o preparo. E ainda tem uma regra: se houver defeito no pagamento da guia, a guia está com algum defeito, eu sou intimado para esclarecer o porquê que a guia está com defeito, né? Esse daí vai resolver um problema que eu tive no STJ. Infelizmente não vai dar para resolver mais aquele problema, né? Aliás, é até bom vocês saberem, caso forem interpor recursos especiais ou qualquer ação no STJ, saibam que deve constar na guia de porte e na guia de preparo, que é a mesma, né? Aquela guia que a gente tem que pagar no Banco do Brasil, deve constar obrigatoriamente no campo Código da Receita o número do processo no tribunal de origem, sob pena de deserção. Não é que eu não paguei. Eu paguei, só que não coloquei o número do processo. Por quê? Para evitar fraude. Se eu colocar o número do processo, vai ser daquele processo mesmo, né? Então o STJ imagina, se alguém tem 72 processos para serem interposto recurso especial no mesmo prazo, eu pago uma vez a guia e junto 72 vezes a mesma guia no processo. Então, para evitar esta fraude, eles decretam a deserção de qualquer recurso. Tá? Então, é uma questão complexa. Bom, modificações gerais. Primeira, extinção dos embargos infringentes. Também não sei se é uma boa medida, né? Vocês vão falar: ah, professor, eu nunca fiz um embargos infringentes na minha vida. É tão raro ter decisão por maioria de votos, né? Mas foi feita uma pesquisa alguns anos atrás, né? Isso quem contou foi o ministro Atos Guzmão Carneiro. Talvez você até tenha ouvido esse comentário. Ele comentou o seguinte: parece que 40%
dos embargos infringentes interpostos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul são providos. Ou seja, é bastante. Né? A apelação foi interposta, houve julgamento por maioria de votos, reformando a sentença e ensejou embargos infringentes. Pelo menos 40% são providos. Eu acho que é um número razoável para a gente desconsiderar assim. Mas o legislador viu por bem extirpar esse recurso do CPC. Então, não mais existirá o recurso de embargos infringentes. Bom, manutenção do recurso adesivo tal e qual existe hoje. Caberá, quer dizer, tal e qual existe hoje não, uma pequena modificação, porque hoje cabe recurso adesivo de embargos infringentes. Portanto, não caberá mais. Mas os outros 3 recursos que ensejam adesivo vão continuar valendo. Apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Então, essa mesma regra, com os mesmos requisitos do recurso adesivo de hoje, permanecem no projeto do CPC. Efeitos do recurso. Aí muda um pouco. Hoje, todos os recursos têm efeito devolutivo. Qual recurso hoje tem efeito suspensivo? Em regra, só apelação. Né? No projeto, nem apelação vai ter efeito suspensivo em regra. E aí vai mudar um pouquinho essa regra prevista no artigo 949. O artigo 949 vai prever o seguinte: a interposição do recurso especial vai ser feita perante o juiz de primeiro grau. E eu vou pedir efeito suspensivo no tribunal. Ou seja, o 949 prevê que nenhum recurso terá efeito suspensivo em regra. Agora, a forma de interposição do recurso de apelação, que é o que hoje tem efeito suspensivo em regra, vai ser a interposição em primeiro grau, só que quem vai fazer o juízo de admissibilidade não mais vai ser o juiz de primeiro grau, vai ser o tribunal. Ou seja, o juiz de primeiro grau vai ser o mero processador. Ele vai receber a apelação, abre vista para a parte contrária responde e ele remete para o tribunal. E o tribunal vai dizer se recebe ou não a apelação. Agora, se eu quiser efeito suspensivo para essa minha apelação, eu vou ter que requisitar isso direto no tribunal. O juiz de primeiro grau não vai mais poder conceder efeito suspensivo. Bom, prosseguindo. Apelação. Cabimento. Ou seja, a regra que eu falei agora há pouco. Caberá apelação sempre que se tratar de sentença. Que é sentença pelo projeto do CPC? É um pouquinho diferente do que hoje a gente vê, né? Na verdade, seria o que está no CPC mais o que a doutrina chama de sentença. Então, a gente vai misturar o conceito atual com o conceito anterior de sentença. Primeiro, sentença é o ato do juiz com conteúdo decisório, sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, né? Que hoje está no 267 e no 269. Essas regras permanecem válidas. Para classificar aquele ato como sentença, tem que ter mais um requisito, ou seja, esgotar o procedimento em primeiro grau de jurisdição. O que a gente chamava antes da reforma de 2005, põe fim ao processo. Ok? Não vai pôr fim ao processo, porque permanece o processo valendo o mesmo processo na fase de execução da sentença. Bom, forma de interposição. Está previsto no artigo 966 do projeto, essa redação final, né, não a redação original. 966 diz: será interposto em primeiro grau, abre vista para a parte contrária responder no prazo de 15 dias úteis. Após, remete-se os autos ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal para análise da devolutividade, análise da admissibilidade do recurso e eventual depois a requerimento do apelante, análise para concessão ou não de efeito suspensivo a esse recurso. Amplitude da devolução. Regra do atual. Se eu estiver indo muito rápido, vocês fazem assim, vai mais devagar, porque tem muita coisa para falar, então talvez não dê tempo. Então eu estou dando uma acelerada. A regra do atual 515, parágrafo 1º e parágrafo 2º, ou seja, aquela regra,
tanto devolutum quanto appellatum, as questões não decididas em primeira instância poderão ser decididas no tribunal e assim por diante, permanece valendo. Artigo 965, parágrafos 1º e parágrafo 2º. Aí o 515, parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º do 515 hoje? Naquelas decisões em que o juiz analisou sem resolução de mérito, com base no 267, sobe para o tribunal fala, não, dava para analisar o mérito. Ele não anula e devolve para o primeiro grau para analisar o mérito. O que ele faz? Já analisa o mérito desde logo, se não depender de produção de prova, se a causa estiver madura para o julgamento. Então a tal da história da causa madura vai permanecer valendo. E aí eu transcrevi o parágrafo 3º do 965 da redação que vai figurar do projeto. Então vamos lá. Se a causa versar questão exclusivamente de direito ou estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo ali de quando. Inciso 1. Reformar sentença fundada no 472. O 472 é o 267 atual. Declarar nulidade de sentença por não observância dos limites do pedido. Ou seja, hoje, o que acontece? Aliás, não há essa previsão no CPC atual. A doutrina e a jurisprudência que aplicam essa regra. Se a sentença for infra, extra ou ultra petita e não houver mais necessidade de produção de prova, o tribunal adequa a sentença ao que deveria ser. Então essa regra vai passar a valer expressamente no CPC. Se for extra, ultra ou infra petita, ele vai declarar a nulidade e também julgar o processo. Inciso 3. Declarar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, ou seja, ele vai decidir desde logo a lide, mesmo que a sentença tenha falta de fundamentação. Ele vai adequar ao que deveria existir. E inciso 4. Reformar a sentença que reconhecer a decadência e prescrição. Ou seja, se a sentença de primeiro grau reconheceu prescrição ou decadência e ele entende que não está prescrito e nem houve decadência, o que ele faz? Afasta a prescrição e decadência e julga o mérito propriamente dito. Então eu achei interessante essa alteração, fazendo valer o princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, né? A regra está prevista hoje no parágrafo 4º do 515 e ela foi mais explicitada ali no parágrafo 3º do 965, que substitui o parágrafo 3º do 515. Olha lá, já que eu falei do parágrafo 4º do 515 atual, essa regra foi mantida no projeto, no artigo 893. Professor, mas eu estou achando um negócio estranho. Você falou do 963, agora 893, que esquisito, né? O parágrafo seguinte do artigo correspondente jogou 70 artigos para trás. Na verdade, o 893 está naquele capítulo da ordem dos processos no tribunal, que hoje é no final do capítulo dos recursos e agora vai ser no começo do capítulo dos recursos. Antes de falar de recurso, vai ter o capítulo da ordem dos processos no tribunal. Hoje existe no CPC atual, depois vocês analisam com calma o de vocês, no artigo 560, parágrafo único, existe uma redação, aliás, desde 1973 essa redação existe, que prevê a mesma coisa praticamente que o parágrafo 4º do 515. Ou seja, a possibilidade de sanação dos vícios pelo tribunal, sem necessidade de anular a decisão ou anular o processo para começar tudo de novo. Ele sana o vício direto no tribunal. Então vamos dar uma analisada no que diz os dois parágrafos do artigo 893. Coloca de novo na tela para ficar melhor, para o pessoal ver. Aí. Verificada a ocorrência de nulidade sanável, o relator deverá determinar a realização
ou a renovação do ato, quer dizer, se o ato não foi realizado, realiza agora. Se foi realizado de forma incorreta, renova para ficar correto agora. No próprio tribunal, se não for possível, em primeiro grau, intimando as partes para a prática desse ato. Cumprida a diligência, ou seja, determinou a remessa para o primeiro grau, volta. E sempre que possível, prossegue no julgamento. Por que sempre que possível? Porque às vezes eu determino que o réu pratique algum ato, ou o apelante pratique algum ato, e ele não pratica. Portanto, o ato não pode ser sanado o vício. Nesse caso, se ele não praticar o ato, eu não posso prosseguir no julgamento da apelação. Tá? Parágrafo 2º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator deverá, sem anular o processo, converter o julgamento em diligência para instrução, que se realizará na instância inferior. Cumprida a determinação, o tribunal decidirá. Ou seja, hoje vamos analisar uma situação com base no CPC atual e como vai ficar no projeto. CPC atual: audiência, testemunha contraditada e o agravo retido oral na audiência. 523, parágrafo 3º. Reitero na apelação. Chega no tribunal, o tribunal fala, realmente, essa testemunha não deveria ter sido contraditada e eu acho que ela é importante ser ouvida para o deslinde da causa. E aí o que acontece? O tribunal, aplicando o princípio da instrumentalidade e esse parágrafo 4º do 515, converte o julgamento em diligência, determina a remessa dos autos para o primeiro grau. O primeiro grau ouve a testemunha, eventuais provas testemunhais que foram decorrentes deste testemunho e depois devolve para o tribunal julgar a apelação, com base também naquela prova que foi produzida lá. Hoje é assim. No projeto do CPC existe uma regra, vocês vão ver daqui a pouco, que acaba com o agravo retido. Ou seja, se as decisões não desafiarem o agravo de instrumento, aquela decisão não ocorrerá preclusão contra ela. Eu vou poder discutir de novo na apelação. Mais ou menos como ocorre na Justiça do Trabalho. Só que na Justiça do Trabalho, todas as decisões eu posso me insurgir por meio do recurso ordinário. Agora, aqui não. Algumas decisões do processo desafiam o agravo de instrumento. Nós vamos ver aqui algumas situações. Se eu não interpuser o agravo de instrumento, preclusão. Agora, nas outras situações em que não há expressa previsão do agravo de instrumento, não está sujeita a preclusão. Acho que deu para entender o que eu falei. Neste caso, eu não vou precisar entrar com o agravo retido. Eu já discuto direto na apelação. Houve contradita, a testemunha era importante, por isso, deve ser ouvida. Ok? Próximo slide. Vamos lá. Cabimento do agravo de instrumento. Bom, o artigo 969 prevê várias situações em que cabe agravo de instrumento. Por exemplo, já teve aula de tutela de urgência? Não. É amanhã? Ou depois da manhã. Quinta-feira vocês vão ter uma aula sobre tutelas de urgência e tutelas de evidência. Professor Rogério Licastro. Né? Você montou a panelinha direitinho. Né? O que acontece? Todas as decisões relativas à tutela de urgência e tutela de evidência desafiam agravo de instrumento. Se o juiz decidir e a parte que se entendeu prejudicada não interpuser o agravo de instrumento, preclusão. Não é igual àquela história das outras decisões que não desafiam o recurso de agravo, que eu posso discutir na apelação. Essa expressamente está previsto que desafia agravo de instrumento. Outra possibilidade, foi criado nos artigos 77 a 79, se não me falha a memória, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, quando eu quiser desconsiderar a personalidade jurídica, vai ser instaurado o incidente, as partes envolvidas da empresa e os sócios vão ser
citados, eu acho que o termo melhor seria intimado, mas tudo bem, está no código citado, vão ser citados para participar do incidente. Participando do incidente, o juiz vai decidir se ele desconsidera ou não. Decisão do incidente, cabe agravo de instrumento. Também está expressamente previsto isso no código. Então, há várias decisões que prevêem o desafiam agravo de instrumento. Uma delas, que eu coloquei ali, com a nova redação não haverá mais a situação da fungibilidade recursal. Questões relativas à assistência judiciária, todas as decisões proferidas em processo de inventário, todas as decisões proferidas em execução, todas as decisões proferidas em cumprimento de sentença e ainda aquelas decisões que tenham conteúdo de sentença, mas não tem o condão de encerrar o procedimento em primeiro grau de jurisdição. Ou seja, decisões de mérito que não são sentença. Está também isso previsto no projeto. Todas essas decisões desafiam agravo de instrumento. Forma de interposição. Mantido como é hoje. Exatamente igual. A única diferença é com relação ao prazo. O prazo, que hoje é de 10 dias corridos, passa a ser 15 dias úteis. Né? Até se fosse possível ainda, quer dizer que a gente pode até analisar depois com mais calma e mais detalhadamente, e talvez achar alguma hipótese de aplicação da fungibilidade recursal. Aquela discussão que existe hoje, caso seja aplicada a fungibilidade recursal, eu devo interpor o recurso que tem o prazo maior no prazo do recurso com prazo menor? Né? Então, se isso fosse acontecer hoje, com o projeto não teria esse problema, porque todos os recursos têm o mesmo prazo. Com relação ao prazo não há discussão. 15 dias úteis. Agora tem uma regra interessante. No CPC atual, no artigo 527, na verdade no 525, há a previsão expressa das peças obrigatórias, o mesmo rol, procuração, decisão agravada e intimação da decisão agravada. E as peças facultativas. A doutrina entende, e a jurisprudência também, de forma majoritária, que as peças que são essenciais ao julgamento do agravo, embora não estejam no rol das obrigatórias, também devem ser juntadas ao agravo, sob pena de não admissibilidade desse recurso, ou de não conhecimento desse recurso, por ausência das peças necessárias. O projeto cria uma hipótese de sanar vícios do agravo, no artigo 971, parágrafo 3º. Se eu, por lapso, deixar de juntar alguma das peças obrigatórias, eu deverei ser intimado para, no prazo de 5 dias úteis, providenciar a juntada dessas peças que ficaram faltando. Gente, se o projeto prevê a possibilidade de sanar o vício com as peças obrigatórias, com muito maior razão com as peças que não são as obrigatórias. São aquelas peças que a lei diz facultativas, mas a doutrina diz essenciais. Se elas são essenciais, poderei juntar depois. Se elas são obrigatórias, também poderei juntar depois, como prevê expressamente o artigo 971, parágrafo 3º. Ou seja, eu não vou mais ficar naquele desespero de interpor o agravo e ter que tirar xerox do processo inteiro para juntar no tribunal, com medo do tribunal não admitir o meu agravo. Eu vou tirar a cópia daquelas peças que eu entendo primordiais. Se o tribunal entender que está faltando alguma outra, ele determina prazo de 5 dias úteis para eu completar o instrumento. Tá? Também não sei se é uma boa, mas eu acho que para os advogados vai ser uma boa. Né? Talvez eu demorar um pouco mais para julgar o agravo. Quanto mais? Algumas semanas? Né? Acho que o problema da morosidade não está aí. Né?
Então vamos lá, próximo. Juízo de retratação. Essa é uma modificação radical, tá? Bem radical. Hoje, o artigo 526 prevê a necessidade, sob pena de não ser conhecido o meu recurso, é um requisito de admissibilidade posterior, de eu juntar cópia da petição de interposição e do rol das peças que foram trasladadas em primeiro grau no prazo de 3 dias. E aí, o agravado deverá comunicar no tribunal, caso isso não tenha sido cumprido. 526. Ou seja, eu tenho que, depois de interpor o recurso, em 3 dias, comunicar o juiz de primeiro grau. Para quê, gente? Qual é a função desse aviso ao juiz de primeiro grau? Viabilizar o que está previsto no artigo 529 do CPC. A possibilidade do juiz de primeiro grau se retratar da decisão anteriormente proferida. Agora, o 972 do CPC projetado prevê que poderá o agravante requisitar o juízo de retratação. Ou seja, ele, se quiser que o juiz se retrate, ou viabilize, ou se ele quiser viabilizar o juízo de retratação, ele vai providenciar a juntada do agravo em primeiro grau. Se não, ele não é obrigatório, não é obrigado a fazer isso. Ou seja, hoje é um ônus do agravante. Não vai mais passar a ser um ônus, vai passar a ser uma faculdade. Se ele não juntar, não acontece nada com ele. Só que o juiz não vai poder se retratar, porque ele não vai saber que teve agravo de instrumento. Tranquilo? Artigo 973 do projeto, em comparação com o artigo 527 do CPC atual. O 973 caput prevê a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator do agravo de instrumento. Mesma regra que prevê hoje o 527, inciso 1, que remete para o 557. Só que essa regra também deve ser estendida para dar provimento ao recurso. Não é só negar provimento ao recurso, como está na redação atual do 527.1. Tá? Inciso 1. Trata, como hoje, do efeito suspensivo e da tutela antecipada recursal. Ou seja, poderá ser atribuído pelo relator do agravo efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, o chamado efeito ativo, que a doutrina denomina como tal. Isso hoje está no 527, inciso 3, passará a figurar no inciso 1 do 973. Professor, mas e o inciso 2? Né? Você falou, o caput corresponde ao inciso 1 do 527. O inciso 1 corresponde ao inciso 3º. E o inciso 2? O que diz o inciso 2 do CPC, do 527 do CPC atual? Converterá o agravo de instrumento em agravo retido. Tornou-se desnecessário, né? Não existe mais agravo retido, então não há necessidade de eu prever essa regra. Inciso 2 repete a regra do inciso 4 do 527. A resposta do agravado. Qual o prazo da resposta do agravado? Mesmo prazo da interposição, 15 dias úteis. Inciso 3, também repete a regra atual para intimação do MP. Parágrafo único. Vai gerar outra conturbação, pelo menos do ponto de vista da doutrina, né? Prevê a decisão que trata do inciso 1, ou seja, concessão de efeito suspensivo ou de efeito devolutivo, ou a decisão monocrática que julgou o agravo
a favor do agravante ou a favor do agravado, monocraticamente, é irrecorrível. Desculpa, gente, falei besteira. A decisão monocrática sobre os efeitos é só do inciso 1. A outra lá cabe recurso, tá? Falei besteira. Do 973 caput, que julga o agravo monocraticamente, cabe recurso. Também no prazo de 15 dias o agravo interno. Agora, a decisão com relação aos efeitos, a do inciso 1, monocrática também, não desafia recurso. É exatamente a mesma regra que está no parágrafo único do 527 de hoje, né? Guardadas as devidas proporções. Consequentemente, vai reabrir a discussão da possibilidade ou não de impetração de mandado de segurança a contrato judicial, que hoje já existe. Extinção da figura do agravo retido. Olha que interessante. Artigo 963, parágrafo único, tá lá. As questões resolvidas na fase cognitiva, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não ficam cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. O que é isso, gente? Aliás, vamos fazer uma análise simples. Para que serve o agravo retido? Para impedir a preclusão, certo? Vocês já viram o juiz voltar atrás no agravo retido? Agravo de instrumento eu já vi. Agora, agravo retido eu nunca vi. Consequentemente, o que o legislador pensou? Bom, eu vou fixar expressamente quando cabe agravo de instrumento. Então não vai ter aquela discussão que existe hoje. A decisão que causar lesão grave de difícil reparação. Então a gente interpõe o agravo de instrumento e fala, causou lesão grave de difícil e incerta reparação. E aí fica na mão do relator para ele dizer se causou ou não causou. Certo? Consequentemente, com o projeto, estando o rol exaustivamente previsto, não haverá possibilidade de interposição de agravo de instrumento se não estiver de acordo com uma daquelas situações. Consequentemente, todas as outras situações não estão sujeitas à preclusão. Consequentemente, eu posso falar sobre aquela questão na apelação. Talvez melhore a situação do que existe hoje. Isso a gente só vai saber daqui a muito tempo, né? Ninguém tem bola de cristal para saber se vai dar certo, né? A intenção é boa, né? Agora a gente não sabe se vai dar certo. 975. Agravo interno. Aliás, eu achei interessante, né? Porque hoje está escrito agravo. Aí vocês vão ver agravo, agravo interno, agravo regimental, agravo inominado, agravinho, né? E aí você fica, qual que é o nome? Né? Aí tem briga para saber qual que é o nome. O legislador resolveu o problema. Agravo interno, acabou. É agravo interno e acabou. Prazo do agravo interno. O mesmo prazo de todos os outros recursos, salvo os embargos de declaração. Tá? Agora, o que me chamou a atenção é o parágrafo 2º do 975. O resto permanece igual ao agravo interno atual do 557, parágrafo 1º. Quando manifestamente inadmissível o agravo interno, assim declarado em votação unânime, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito prévio do respectivo valor, ressalvados os beneficiários da gratuidade da justiça. Olha que interessante. Que vão ter que pagar a multa, só que só depois. Então os outros vão ter que depositar o valor da multa para poder recorrer. Os beneficiários da assistência judiciária vão ter que pagar a multa, mesmo beneficiários da assistência judiciária. Só que essa multa vai ser paga somente ao final. Isso eu achei interessante. Quer dizer, não é porque eu sou beneficiário que eu estou isento da multa. Embargos de declaração. E agora eu vou ficar com medo de falar de embargos de declaração. Bom,
Qualquer parte que você queira fazer sobre essa matéria, você está mais do que autorizado. Bom, questão é a seguinte. Prazo. Como é o prazo hoje? 5 dias. Como vai ser o prazo no projeto? 5 dias úteis. Todos os prazos processuais serão contados em dias úteis apenas. Ok? Bom, cabimento. Achei maravilhoso esse dispositivo do 976. Não vai ter mais aquela discussão que tem hoje. Cabe a embargos de declaração contra a decisão interlocutória? Acabou. Está previsto no código. Cabe. Né? Então a gente não vai mais ter que ficar pegando o livro do professor Simardi e transcrever o trecho que ele fala que cabe para provar para o juiz que cabe. Né? Aliás, vocês devem procurar no sebo, porque o livro está esgotado. Né? Embargos de declaração da coleção Recursos no Processo Civil da Revista dos Tribunais. Bom, obscuridade, contradição e omissão. Mesmas situações de hoje. E mais uma que de tanto a doutrina e a jurisprudência falarem, incluíram no código. Erro material. Ou quando houver erro material, caberá embargos de declaração. Agora, o melhor de tudo é agora. Artigo 976, parágrafo único. Eu vou até ler, porque eu fico feliz quando eu leio isso. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração poderá ocorrer em virtude da correção do vício, desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. O que acontece hoje, gente? Todo mundo aqui já deve ter visto essa decisão proferida. Você entra com embargos de declaração e vem a decisão. Nego provimento ao recurso, tendo em vista seu efeito infringente. Ou tendo em vista seu efeito modificativo. Gente, eu até estava conversando com o professor Simardi antes da aula. Se for sanado o vício, tem efeito modificativo. Não tem como não mudar a decisão. Né? Havia contradição. Agora a decisão está correta, não há mais contradição. Ele não mudou a decisão original? Houve omissão. Eu vou contar um exemplo que aconteceu num processo nosso, lá do escritório. Foi ajuizada uma ação de despejo cumulada com cobrança. No meio do processo, o imóvel foi entregue. Só que nós não demos quitação do valor do débito. Só recebemos a chave e ainda no recibo de entrega das chaves mencionamos a existência do processo. Foi entregue antes da citação. O que eu fiz? Peticionei, juntei o recibo de entrega de chave e falei, ficou prejudicado o despejo porque entregou o imóvel por livre e espontânea vontade. Permanece a ação de cobrança. O juiz aditou, recebeu o aditamento, oficiou o distribuidor para alterar a nomenclatura da demanda, mandou citar o réu da ação de cobrança. Lá na frente, ao julgar a demanda, ele julgou procedente o pedido de despejo e não apreciou o pedido condenatório. Não é que ele julgou improcedente o pedido condenatório. Ele não apreciou o pedido condenatório. Aí o que eu fiz? Embargos de declaração por omissão. Excelência, data máxima vênia, faltou julgar o pedido condenatório. Nem que Vossa Excelência julgue improcedente, mas julga. Aí ele disse o seguinte, eu quase caí da cadeira quando eu li a decisão. Nego provimento aos embargos de declaração porque tem efeito modificativo. Ponto. A intenção do embargante, na verdade, desafia o recurso de apelação. Pergunto, cabe outro embargo de declaração porque a omissão permanece? Não. O que eu tive que fazer? Apelar de uma sentença que eu havia ganho. Pediu o que para o tribunal? Aplique o parágrafo 4º do artigo 515. Esta sentença é infrapetita, não há necessidade de produção de prova
e nem de contraditório, porque já houve debate a respeito do valor do aluguel que não foi pago. Já estamos aguardando julgamento há 1 ano e pouco. Eu imagino que o tribunal vá analisar e aplique o parágrafo 4º, 515. Pelo menos a esperança. Mesmo que ele julgue improcedente. Mas é para julgar. Né? Espero que ele não anule e mande de volta para o juiz de primeiro grau para que ele julgue o pedido condenatório, ensejando novo recurso de apelação pelo réu. Bom, nesse caso, como há efeito modificativo, se pegando o meu exemplo que eu acabei de dar, o que é que deverá fazer o juiz no projeto? Verificou que há efeito infringente nos embargos de declaração, intima a parte contrária para se manifestar sobre os embargos de declaração no prazo de 5 dias úteis e depois julga os embargos de declaração. Ou seja, havendo modificação da decisão, ele tem que abrir vista para a parte contrária. Isso a doutrina já fala, há muito tempo. Ou seja, de tanta doutrina falar, inclui-se no CPC. Próximo slide. Outra questão que gera complicação. Artigo 979. Só esse detalhe em preto aí não ficou muito bom no slide, mas vocês relevem, tá? Artigo 979 do projeto. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, eu grifei aí, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos. Ou seja, o que a gente faz hoje entra com embargos de declaração quando a questão aparece no acórdão, e aí, para suprir a não discussão antes, ingressa com embargos de declaração para que haja o prequestionamento. Então, a súmula 98, inclusive, prevê que os embargos de declaração para fins de prequestionamento não têm caráter protelatório. Com isso, gente, o CPC projetado prevê, mesmo que os embargos não sejam admitidos, admitir-se-á que houve prequestionamento, mas com uma condição. Se o Tribunal Superior verificar que houve omissão, contradição ou obscuridade. Quer dizer, mesmo que o Tribunal ACO não aprecie, o Tribunal ADQUEM vai apreciar e vai verificar a existência do prequestionamento se os embargos, na verdade, deveriam ter sido providos. Tranquilo, gente? Quer fazer alguma parte? Bom, dá até medo de falar de embargo de declaração com ele aqui do lado, mas tudo bem. Outra questão amplamente debatida na doutrina, aqui eu não transcrevi o artigo, eu interpretei o artigo. A questão é a seguinte: hoje se discute se os embargos de declaração têm efeito suspensivo ou meramente devolutivo. A única coisa que a gente tem certeza absoluta é que ele interrompe o prazo para o recurso principal. Tá? Isso a gente tem certeza absoluta. Agora, a discussão que predomina não suspende a eficácia da decisão. Então, o que vai prever o 980 do projeto? Não suspende a eficácia da decisão, em regra, e interrompe o prazo para interposição de recurso para qualquer das partes. Agora, olha que interessante. Se esse recurso se os embargos forem intempestivos, não haverá interrupção do prazo para o recurso principal do embargante. Do embargado vai interromper. Olha que interessante. Se eu interpuser os embargos de declaração fora do prazo, para mim não vai suspender o recurso principal, interromper o prazo para o recurso principal. Mas para a parte contrária vai. Porque também ele não vai saber se eu interpus no prazo ou não, né? Ele simplesmente, já que tem embargos de declaração, eu seguro a onda e deixo para interpor a minha apelação depois. Vocês imaginam se não interrompesse o prazo do recurso de apelação da parte contrária, o que ia acontecer?
todo mundo ia interpor embargos de declaração fora do prazo, né? Ele não vai ter mais possibilidade de apelar depois. Então o legislador falou, não, vai interromper, mas só para a parte contrária. Para quem embargou fora do prazo, não interrompe o prazo mais. Tranquilo, gente? Bom, fica difícil de eu saber se lá está tranquilo, né? Vocês estão balançando a cabeça que sim. Agora lá está mais difícil. Prosseguindo. Necessidade ou não de ratificação. Hoje a jurisprudência analisa o seguinte: se os embargos de declaração forem opostos e antes de eu saber que tem embargos de declaração opostos ou antes do julgamento dos embargos de declaração, eu interponho apelação. O que acontece? Quando os embargos forem julgados, principalmente se houver provimento aos embargos, eu tenho que ratificar o que eu já apelei e apelar da parte nova da decisão. Isso é o que vale hoje, tá? Falei besteira? Tá certo, né? Só se teve alteração. Bom, a redação do 980, parágrafo 3º é a seguinte: se, ao julgar os embargos de declaração, o juiz, relator ou órgão colegiado não alterar a conclusão do julgamento anterior, o recurso principal interposto pela outra parte, antes da publicação do resultado, será processado e julgado independentemente de ratificação. Se houver alteração, aplica a regra que a gente tem hoje. O problema isso é fato. Se houver alteração, tem que ratificar e apelar de novo da parte que não tinha sido apreciada antes. Agora, parte da jurisprudência analisa que mesmo sem modificação do julgado, eu também tenho que ratificar. Ou seja, eu apelei antes da hora. Na verdade, não apelei antes da hora, porque eu achei que o prazo estava correndo. Vamos imaginar que a parte contrária entre com embargos de declaração pelo integrado. Até chegar lá, eu falo, bom, não sei se vai ter embargos de declaração ou não, vou apelar. Negam provimento ao recurso de embargos de declaração. Eu vou ter que ratificar a apelação anteriormente interposta, pela regra atual, né? Eu não concordo muito com esse posicionamento, mas é o posicionamento que a gente vê na jurisprudência. Pela regra expressamente prevista no CPC, só vai precisar ratificar se os embargos foram providos e alteraram a decisão anterior. Aí eu preciso ratificar e apelar da parte que ainda não tinha sido julgada. Tranquilo? 980, parágrafo 3º. Multa. Bom, o que interessa é o parágrafo 4º. Tá? Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar embargado multa excedente 5%. O que hoje está lá no 538, parágrafo único, se não me engano, 1%. Na situação de novos embargos, releva esse 1% e vai ter uma multa de até 10%. E só aí que eu vou ter que depositar o valor da multa para poder recorrer. Parágrafo 5º do 980. Se forem considerados protelatórios, impedem a interposição de novos embargos. A doutrina já falava isso há muito tempo, né? Se os embargos originais não forem conhecidos, ou não forem providos, ou forem considerados protelatórios, não enseja novos embargos. Só vai ensejar novos embargos se, com a decisão dos embargos, gerar omissão, contradição ou obscuridade. Aí eu posso interpor novos embargos de declaração. O contrário, não. E ele está fazendo anotação, vai fazer pergunta para mim. Parágrafo 6º. Necessidade de depósito do valor da multa para interpor outro recurso. Ou seja, hoje eu preciso 2 vezes da multa para impedir o recurso sem depósito. Pelo projeto, basta uma vez a fixação da multa, tem que depositar o valor da multa.
que aliás eu acho que está certo, né? Que no agravo interno, uma vez só já tem que depositar. Por que nos embargos de declaração precisa ter 2 vezes a multa? Né? Então vamos lá. Recurso ordinário. Isso eu não vou falar absolutamente nada, porque mantém como está no CPC atual. Não tem nenhuma modificação. Recurso especial e extraordinário. Dá tempo. Recurso especial e extraordinário. Teve algumas modificações interessantes. Tá? Por exemplo, 983, parágrafo 2º. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o STJ ou o STF poderão desconsiderar o vício, mandar saná-lo julgando o mérito. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês, o STJ pacificou o entendimento de que se o recurso para os tribunais superiores estiver apócrifo, não poderá ser sanado esse vício. Se for uma apelação apócrifa, o tribunal determina a sanação do vício. O que diz esse parágrafo 2º aí? Prevê que até no STJ vai poder sanar o vício. Aliás, não faz sentido não, né? Se há um problema formal do recurso, sana o vício e julga. E afinal de contas, como diz a professora Teresa Wamber, o processo serve para quê? Para eu atingir o direito material. Então não vamos ficar procurando pelo em ovo e impedir que o direito material seja alcançado por causa de defeitos processuais, né? Salvo se o defeito for tão grave que não dê para arrumar. Então, expressamente prevista a possibilidade de sanar vícios no Tribunal Superior também. Só que o recurso tem que ter sido tempestivo e admitido. Tá? Coisa rara, né? Se admitido na origem. Mas tudo bem. De vez em quando acontece. Bom, o parágrafo 3º prevê algo que será falado amanhã, né? Na aula do professor Fabiano Carvalho. O incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, ele prevê a aplicação da regra das demandas repetitivas também para o recurso especial e extraordinário. Aliás, ótima ideia, né? Vocês vão ver com mais profundidade amanhã isso com o professor Fabiano Carvalho. 986. Se o recurso especial versar sobre questão constitucional, muda a regra de hoje, né? Hoje, se o recurso especial versar sobre questão constitucional, primeiro julga a versão, julga a questão de lei federal, depois, se for o caso, vai para o STF, desde que tenha sido interposto também lá. Então essa regra vai ser um pouquinho modificada no 986. 987, inverte. Recurso extraordinário que tenha questão legal envolvida com ofensa, na verdade, indireta à Constituição Federal. Também está expressamente previsto ali como vai ser feito o procedimento desse julgamento. Fica mais fácil do que a situação atual. 988. Então, deixa na tela agora que eu vou ler o artigo para ficar mais fácil. Sendo o recurso extraordinário ou o especial decidido com base em uma das causas de pedir ou em um dos fundamentos da defesa, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal examinará as demais ainda não julgadas. Olha que interessante, isso não existe hoje. Independentemente da interposição de outro recurso, desde que tratem de matéria exclusivamente de direito. Menos mal, né? Agora, dá uma olhada no parágrafo 2º. Se a observância do caput deste artigo depender do exame de prova já produzida, os autos serão remetidos de ofício ao tribunal de origem para decisão. Havendo necessidade de produção de provas, far-se-á remessa ao primeiro grau de jurisdição. Prova já produzida, remete ao tribunal de origem e fala, decide. Não é o STJ que vai decidir a respeito da prova. É o tribunal de 2º grau. Precisa produzir prova porque não foi produzida a prova.
remete para o primeiro grau para produzir a prova. Isso é uma inovação absurdamente interessante. Quer dizer, aquela ideia da súmula 7 do STJ, que parece carimbo, se o recurso se pauta com base na súmula 7, é proibido o julgamento com base em exame de prova. Ponto. Vai mudar um pouco essa regra. Aliás, eu achei que vai ficar mais interessante. Prosseguindo. Disposições gerais. Ainda. Repercussão geral. Regra do artigo 989 praticamente repete o 543, letra A. Quais são as novidades? Parágrafo 4º do 543A dispensava a remessa ao plenário quando houvesse maioria de votos, ou maioria absoluta. Agora não tem mais essa. Tem que ir para o plenário. Tá? Parágrafo 3º prevê um rol maior de hipóteses de repercussão geral. São elas: impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo, não o Premo, Supremo Tribunal Federal. 2. Contrariar tese fixada em julgamento de casos repetitivos. Vocês vão ver amanhã. Questionar decisão que tenha declarado inconstitucionalidade de tratado de lei federal nos casos do artigo 97 da Constituição. Ou seja, ampliou o rol que existe hoje para as hipóteses de repercussão geral. Ainda com relação à repercussão geral, parágrafo 7º do 989. No caso do recurso extraordinário processado na forma da seção 3 deste capítulo, negada a existência de repercussão geral do recurso representativo da controvérsia, os recursos sobrestados não serão admitidos. Ou seja, segurou 10 recursos aqui embaixo. Um deles, que versava sobre a mesma questão, sobe para análise se é repercussão geral ou não. Se negarem seguimento por causa da não existência de repercussão geral, os 10 que tinham ficado sobrestados automaticamente não serão admitidos porque não há repercussão geral sobre aquela matéria. Recursos repetitivos. 990 a 995 prevêem a regra do recurso repetitivo. Agora tem um detalhe. Tem recurso repetitivo especial e tem recurso repetitivo extraordinário. Não vai mais ser só recurso especial repetitivo e recurso extraordinário com repercussão geral. Agora vai ter a regra do recurso repetitivo para ambos os casos. Tá? Então a regra do 543B e do 543C é modificada em algumas situações. Aí eu sugiro a leitura do 991, 993, 994 e 995. Eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai ficar aqui até as 10 horas da noite. Antes das perguntas de vocês. Agravo de admissão. O que é esse agravo de admissão, gente? Aliás, foi uma alteração significativa feita pelo Senado agora, recentemente. Né? A versão original do projeto previa agravo de instrumento contra a decisão denegatória de recurso especial extraordinário. Só que entre a elaboração do projeto pela comissão e a aprovação no Senado, entrou em vigor a lei que alterou o agravo de instrumento contra a decisão denegatória para agravo nos autos do processo, né? Que versa a mesma história contra a decisão denegatória de recurso especial ou de recurso extraordinário. Então, o agravo de admissão, o que é? Na verdade, é a repetição do agravo nos autos do processo. Então, o 996 simplesmente repete a lei, agora não vai me fugir o número da lei, 12.232, eu acho que é 12.235, do ano passado, que alterou a regra do agravo contra a decisão denegatória de recurso especial. Bom, vocês não vão ficar bravos que eu errei o número da lei, eu não lembro o número da lei, mas vocês sabem do que eu estou falando. Embargos de divergência. Esse talvez seja o recurso que teve maior modificação em relação à versão atual
dos embargos de divergência do 546 do CPC atual. O que é que diz os embargos, o 546 do CPC atual? Caberá embargo de divergência quando a decisão da turma divergir da decisão de outra turma, da seção ou do órgão especial, quando a decisão se pautar em julgamento de mérito, em recurso especial ou em recurso extraordinário, fazendo as adequações, tirando seção, que não existe seção lá no STF, é turma e plenário. Agora, primeira modificação radical com relação aos embargos de divergência. Não mais caberá ou caberão os embargos de divergência contra a decisão proferida em recurso extraordinário. Só vai ensejar embargos de divergência contra a decisão proferida em recurso especial. Agora, hoje a gente tem essa discussão. Só cabe embargos de divergência se a decisão recorrida e a decisão paradigma analisaram o mérito, né? Tem outras questões mais profundas que eu acho que não vale a pena a gente discutir aqui. Fica por uma outra oportunidade. Agora, o que vai mudar o recurso de embargos de divergência no projeto? Então, primeira situação, inciso 1 do 997. Caberá embargo de divergência em recurso especial quando divergir, a decisão recorrida divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial, sendo as decisões embargado e paradigma de mérito. Isso é o que vale hoje. Agora os outros dois incisos mudam um pouco a história. Inciso 2. Divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial, sendo as decisões embargado e paradigma relativas a juízo de admissibilidade. Ou seja, quando a decisão for processual e não mérito, poderá haver discussão em embargos de divergência. Eu peguei um recurso especial que foi julgado, que eu perdi. Pego uma mesma decisão proferida por outra turma, pela seção ou pela corte especial, que é diferente da decisão do meu processo com relação à admissibilidade do recurso. Confronto em embargos de divergência. Hoje isso não é possível pela redação atual do 546. Inciso 3º. Em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial, sendo, olha que interessante, uma decisão de mérito e a outra que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Tem que ter apreciado a controvérsia, embora não tenha conhecido o recurso. Agora, olha que interessante. Eu posso pegar o meu acórdão recorrido, não conheceu o recurso, mas apreciou a questão. Aí eu pego um outro acórdão que tenha julgado o mérito e faço o confronto. Hoje isso não seria possível em hipótese alguma. Tá? Cabimento. Além do recurso especial, olha que interessante. Inciso 4 do 997. Caberá embargos de divergência também quando, em causas de competência originária do STJ, houver divergência no julgamento entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Ou seja, hoje cabe embargos de divergência em recurso especial e extraordinário. Afastar o extraordinário. Só que agora cabe em especial e nas causas de competência originária do STJ. Por exemplo, numa ação rescisória no STJ. Eu pego um acórdão, paradigma lá e interponho o recurso. Agora olha que interessante o parágrafo 1º, que na verdade é parágrafo único. Acho que agora a Câmara arruma esse defeito, né? Puseram o parágrafo 1º e não tem parágrafo 2º. Então deveria ser parágrafo único, certo? Eu posso confrontar a mesma tese
um acórdão de competência originária e um acórdão de recurso especial. Ficou mais fácil agora para achar o paradigma, né? Se a minha a decisão recorrida é numa competência originária, eu posso pegar o acórdão paradigma de outra ação de competência originária ou num recurso especial. Ficou mais fácil agora para fazer o confronto. Tranquilo, gente? Bom. Como eu falei, o projeto não cabe mais em relação ao extraordinário. Julgamento 998. No recurso de embargos de divergência será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do STJ, como é hoje. E prevê ainda, na pendência de embargos de divergência da decisão proferida em recurso especial, não corre prazo para interposição de eventual recurso extraordinário. Só depois do julgamento dos embargos de divergência que eu vou poder interpor o recurso extraordinário. Também não faria sentido não ser desse jeito. Então, hoje a gente encerra os nossos trabalhos. Eu quero agradecer mais uma vez ao Gilberto Bruschi pela gentileza de comparecer mais uma vez à ASP para nos passar um pouco do seu conhecimento sobre o processo civil. E amanhã, então, a gente retoma o nosso curso, como eu disse, com a palestra do professor Fabiano Carvalho, que vai tratar do tema incidente de resolução de demandas repetitivas.